Diferente de outras doenças emocionais, a psicose ou transtorno psicótico não encontram diferenças em bases analógicas em vivências pessoais. A esquizofrenia é uma desestruturação psíquica que faz com que a pessoa perca a noção da realidade e não consiga mais diferenciar o mundo real do mundo imaginário. É um dos principais transtornos mentais de que se tem conhecimento. A doença atinge cerca de 1% da população mundial e acomete pessoas de qualquer idade. Mas dentro desse percentual existente de esquizofrênicos, existe uma parcela que não admite para si o transtorno, causando assim um nível de estresse aos familiares mais próximos em seus momentos de crise. Essa mãe que não quis se identificar nos conta como é o seu convívio com seu filho que não admite sofrer de esquizofrenia. Ele sofreu um acidente, ficou cadeirante e ficou internado, daí ele apareceu com alguns surtos, daí lá passou pela avaliação psiquiátrica. Daí a doutora me chamou e falou que ele tinha esse problema de esquizofrenia e depressão. A psicose ela é definida como um estado em que a pessoa sai do contato com a realidade, ela perde o contato com a realidade e ela deixa de perceber as coisas como elas normalmente são. Tá? Você pode ter psicoses que a gente chama de orgânicas, são as psicoses induzidas ou por uso de substância ou por uso de alguma droga, uma psicose causada por um tumor cerebral ou por um trauma crânioencefálico, também é definida dessa forma como um fenômeno orgânico. Existem as psicoses inorgânicas, que essas são das doenças psiquiátricas, por exemplo, a psicose presente na esquizofrenia, a psicose presente no transtorno delirante persistente, a psicose presente em alguns casos graves de depressão ou transtorno bipolar, ou em alguns casos de demência, ou em alguns casos de transtorno de personalidade. As pessoas que atravessam por uma crise, elas podem ter alucinações, delírios, mudanças comportamentais ou pensamentos confusos. É péssimo, porque tem dia que ele está bem, tem dia que ele está diferente, você não sabe como ele vai reagir naquele dia. Daí ele está lá, isolado, não conversa, não fala com ninguém, daqui a pouco ele, do nada, ele começa a rir, daí, pelo menos apareceu um tipo de alegria nele, o pensamento dele melhorou, ele visualizou alguma coisa boa, eu penso assim, né? Tem dia que ele está muito deprimido, daí chora, escondido. Então, assim, o transtorno psicótico, eu acho que o que assemelham todos, o que todos entram, é na relação de si mesmo com o próximo. Porque não conseguiu elaborar um si mesmo ali, né? Então é a relação que ele tem com outras pessoas, com o ambiente externo e em como isso acaba sendo angustiante para essa pessoa. O psiquiatra foi, avaliou ele, passou medicação. Então, quando ele toma medicação, é outra pessoa. Mas não toma, daí dorme a noite bem, daí não toma. Daí fica naquela situação. Se você tomar essa medicação, se melhorar. No caso das psicoses, logo no início do diagnóstico, tá? Não existe outra abordagem para tratamento de psicoses a não ser a medicação, tá? Então, antipsicóticos, o mais conhecido geralmente, não sei se vocês já ouviram falar, é o Haldol. Existe também a risperidona, existem alguns mais modernos como a olanzapina, aripiprazol. Eles são medicações que inibem a atividade de neurotransmissores, principalmente a dopamina, no sistema nervoso central, no cérebro, que é o que nós temos como modelo biológico para a causa das psicoses. A ansiedade é uma doença que está inserida na sociedade atual. Para a ciência, é um transtorno meio que comum, porque a partir do momento que o indivíduo ele passa por situações de extremo estresse, como uma entrevista de emprego ou a realização de uma viagem, isso acaba fazendo com que o nível de estresse do indivíduo ele acaba aumentando. É normal, na maioria das vezes eu tento disfarçar.
Mas nem sempre a gente consegue disfarçar, porque a gente fala de ansiedade, a gente está falando de emoção, e às vezes a gente não consegue controlar. Eu acho que dos transtornos no contexto geral, assim, a ansiedade é o que mais está, né, eclodindo aí nos dias de hoje. Mas a ansiedade também é uma questão muito complexa, porque muitas pessoas acreditam que a ansiedade é um transtorno à parte. E não necessariamente. Às vezes a ansiedade é sentido como um sentimento de angústia por algumas pessoas, de alguns transtornos, e se confunde com uma ansiedade, né? Às vezes o sentimento de angústia, que é aquela agonia mesmo de não saber como, né, viver assim, as coisas acontecendo, às vezes é vivida com uma ansiedade. Então, não necessariamente a ansiedade é algo à parte, às vezes ela tá junto a outros transtornos ali, que até de um viés psicótico. A de ansiedade sempre é falta de ar, é o coração acelerado, e dependendo do que o que causou essa ansiedade, você fica muito desesperado para certa coisa acontecer, você fica desesperado para certa coisa não acontecer. O tempo parece que passa muito devagar, sendo que ele está tranquilão e você está emocionado. As pessoas falam que eu tenho que procurar um psicólogo urgente, porque isso é muito perigoso. Foi o que eu falei, eu sou bem relaxado quanto a isso. Eu acabo priorizando muitas coisas, acabo me enchendo de trabalho, me enchendo de estudo, me enchendo de várias outras coisas, até futilidades, e quando eu vejo, essa é a coisa que eu mais ignoro. Não negligenciar sintomas quando eles aparecem, não negligenciar tristeza, não negligenciar angústia, não negligenciar ansiedade, não negligenciar os outros que estão perto de você. Se o seu colega está apresentando sinais de que alguma coisa não está bem, você tem que acolhê-lo e sempre consultar um médico, ou consultar um psiquiatra, ou consultar um psicólogo. O contato com a realidade é um pouco enfraquecido, é adoecido, mas mais do que tratar isso como uma loucura, a gente tem que tratar isso como um sofrimento. Porque assim, a gente pensa tanto no campo da loucura, né, até em se falando assim de filmes, né, que às vezes tratam de conteúdos assim mais relacionados à loucura, a forma como eles extrapolam esse mostrar da loucura, eles raramente colocam o sofrimento que há por trás disso. Trata-se como se fosse realmente um circo armado, né? Nossa, que louco! E parte da gente, todo mundo tem um aspectozinho ali psicótico, todos nós temos.